Bem, o que eu queria falar com vocês hoje já vem há alguns dias, acho que umas 3 semanas, eu já venho meditando sobre isso e Deus já vem tratando sobre isso e Ele me deu esse esboço que eu vou compartilhar com vocês. Eu acho que é um tema que, infelizmente, não se trata tanto quanto deveria, né? E nós acabamos de ler na Rapsódia de Realidade sobre a ignorância e sobre como a ignorância é destrutiva na vida das pessoas. Porque, de fato e de verdade, quando você não sabe quem você é, quando você não sabe o que você tem, a tendência real é que você se coloque numa posição inferior sempre à que você merece e à qual você pertence. Então, hoje eu quero falar sobre autoanálise, eu quero falar sobre o texto que está em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28, que é o texto que a gente lê normalmente para a ceia, mas antes disso, eu quero que você leia comigo Salmo capítulo 26, versículo 2, e a gente vai conversar sobre isso. Só um minutinho aqui. Então vamos lá. Ahn, Salmo capítulo 26, versículo 2. Vou aumentar a letra aqui, para quem está no celular. Diz assim: examina-me, Senhor, e prova-me, sonda-me o coração e os pensamentos. Esse salmo foi escrito por Davi, e o pedido de Davi é muito claro, né? E muitas vezes é um pedido que nós fazemos. Senhor, examina-me, vê dentro de mim como que está a minha situação espiritual, como que está o meu coração, como estão as minhas motivações. Só que eu vim te dizer que essa oração, ela não é mais adequada para nós no Novo Testamento. Dentro da realidade, da nova realidade que nós temos em Cristo, essa oração, ela não vale mais para nós. Essa foi uma oração que foi feita por Davi e a oração que hoje a Bíblia nos instrui a fazer é a oração que Paulo fez em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28. Veja bem, ele vai dizer assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. E aí a gente começa a perceber que alguma coisa de fato mudou entre Davi e Paulo. O que será que mudou? Porque Davi, ele vem a Deus pedindo para que Deus o examine. E Paulo, ele instrui a todos nós a nos examinarmos. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então eu pergunto a você, o que será que mudou? O que aconteceu entre uma, uma passagem e outra para que hoje nós não só sejamos sugeridos, não nos seja só sugerido que nos examinemos, mas que nos seja instruído. Eu acredito que eu já falei isso aqui algumas vezes, mas a gente está acostumado a tratar comandos na Bíblia como sugestões. Isso é muito perigoso. A Bíblia diz, e ele está dizendo aqui, como você está vendo em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Eu quero que você entenda que não é opcional, nunca foi. Deus está dizendo que você deve se examinar. O que mudou, na verdade, gente, entre Davi e Paulo foi o Espírito Santo. Hoje, diferentemente do que Davi não tinha, nós temos o Espírito da verdade dentro de nós. A Bíblia vai dizer em João capítulo 16, versículo 13: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Só um minuto. Era para espirrar. Não espirrei. Então, tudo bem. Então, ele diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. O Espírito da verdade que está dentro de nós, ele nos guia em toda a verdade. Ele não fala de si mesmo. Ele diz tudo o que tem ouvido, ouvido de quem? Ouvido de Deus. Então, na antiga aliança, Deus examinava as pessoas por fora. Por isso que Davi pôde dizer: examina-se, examine-me, pois, porque Deus não habitava dentro de Davi. Hoje, onde nós estamos, na nova dispensação do Espírito, na era da igreja, Deus confia em nós, para nós nos examinarmos.
Ele colocou dentro de nós as leis dele. Ele disse: colocarei no coração deles as minhas leis. Colocarei dentro deles o meu espírito. E a Bíblia vai dizer em Romanos 5,5 que o Espírito Santo derrama em nosso coração o amor do tipo de Deus. Então nós temos a lei de Deus no nosso coração. Nós temos o amor de Deus derramado dentro de nós e temos o Espírito Santo. O que nos falta muitas vezes é termos uma consciência de que o Espírito Santo é o nosso ajudador. A Bíblia chama o Espírito Santo de Paracleto, ou seja, aquele que caminha ao seu lado, aquele que te ajuda. Ele é o teu auxiliador. E aí, quando nós entendemos que o Espírito Santo é o nosso auxiliador, é o nosso ajudador, nós podemos dizer em alta voz, frequentemente, o dia inteiro: Espírito Santo, me ajude. Espírito Santo, me ajude. Espírito Santo, me ajude. Essa palavra examinar, e eu quero que você venha comigo aqui, a palavra examinar em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 8, quando a Bíblia vai dizer: examine-se, pois, o homem a si mesmo, essa palavra examinar significa dokimazo, no grego, e ela é testar, aprovar após teste, discernir. Então, ela traz a ideia de um processo de autenticidade, de uma prova de autenticidade. Ele está dizendo para nós que nós devemos examinar o que é autêntico, o que é verdadeiro, fazermos uma prova para determinar o valor do que está dentro de nós. Então, perceba que não é algo simples e não é algo superficial que Deus está nos instruindo a fazer. Nós temos uma obrigação e temos um papel de fazer um teste para que sejamos aprovados. Ele quer que nós sejamos aprovados após o teste. Então, abre comigo lá, por favor, na sua Bíblia, em Romanos, capítulo 12, versículo 2. Vamos juntos. Romanos 12, 2. Ele vai dizer: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis. Essa palavra experimentar é a mesma palavra que Paulo usou em 1 Coríntios capítulo 11, quando disse para o homem examinar-se a si mesmo. Então, experimentar e examinar é a mesma palavra. E Paulo está dizendo que nós devemos ser transformados pela renovação da mente para experimentarmos, ou seja, para testarmos a autenticidade da boa, da agradável e da perfeita vontade de Deus. Então, a ideia é que existem padrões específicos e esses padrões eles precisam ser cumpridos, obedecidos, atentados, observados, para que sejamos aprovados. Agora, quais são esses padrões? Eu já falei aqui para vocês que Deus é um Deus de padrões. Ele trabalha com padrões, ele tem os seus padrões de comportamento, seus padrões de conduta, seus padrões de fé. Então, esses padrões são determinados na palavra de Deus. Deus vai determinar esses padrões e colocou o Espírito Santo dentro de nós, para que através do Espírito nós possamos, como a Bíblia diz, olhar como por espelho a palavra de Deus, para que sejamos transformados de glória em glória no Senhor. Então, veja, esse é um processo de análise constante. Constantemente, eu e você, devemos parar e examinarmos a nós mesmos. Onde é que nós estamos? O que é que nós estamos fazendo? O que é que nós não estamos fazendo? Um grande homem de Deus disse que o cuidado consigo é a última habilidade que os crentes costumam aprender. A gente muitas vezes está interessado ou está focado na nossa vida, na nossa correria, nas coisas que a gente tem que fazer. E muitas vezes a gente não presta atenção em nós mesmos. Então eu gostaria que você, eu quero te convidar a isso, eu quero te convidar a ter essa consciência de que você tem uma responsabilidade consigo mesmo, sabe? Fazer essa autoanálise, porque um crente que não faz uma autoanálise, ele está sendo drenado, está sendo esgotado sem perceber. Ele não percebe, mas dia após dia, a sua energia espiritual é tomada porque ele só dá. E muitas vezes a gente precisa sim fazer esforço, o reino de Deus é tomado por esforço,
mas a gente precisa se recarregar nossas baterias. E nossas baterias são recarregadas na palavra, na oração em outras línguas. Então, eu estou fechando a câmera aqui, porque como vocês podem ver, a mudança de clima afetou meu nariz, né? E eu, sendo curado como sou, não quero simplesmente que vocês fiquem incomodados comigo também. Então, assim, o que nós precisamos entender, gente, é que a análise ou a autoanálise, ela faz parte da vida cristã, né? Esse exame constante. Paulo disse que por não se examinarem, ou por nós não nos examinarmos, é que muitos morrem e muitos estão fracos, porque não discernem o corpo. Esse processo de discernimento do corpo, ele passa, de acordo com o próprio contexto, vamos lá para 1 Coríntios capítulo 11 de novo, né? Ele diz assim, ó, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo. Então, veja, ele está dizendo que você deve se examinar, porque quem come e bebe sem discernir, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Por quê? Se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. A Bíblia vai dizer em outra passagem que o homem espiritual julga todas as coisas e por ninguém é julgado. Então perceba que existe sim um papel ativo do crente em se examinar. Sabe, é por isso que, como a Rapsódia disse hoje, é por isso que existem tantas pessoas que vivem uma vida cristã, têm o Espírito Santo dentro de si, mas não usufruem dos benefícios, não tiram vantagem da vida cristã, não vivem de acordo com a perfeita vontade de Deus. Essas pessoas são ignorantes da vontade de Deus. E por serem ignorantes da vontade, elas não examinam a si mesmas. É necessário que a gente tenha essa prática. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5, eu vou ler aqui para vocês na versão amplificada, mas eu estou projetando na versão Almeida, tá bom? Vai dizer o seguinte: examinem, testem, eu estou lendo na amplificada, você está lendo aqui na Almeida. Examinem, testem e avaliem a si mesmos para ver se estão mantendo a fé e mostrando os frutos adequados dela. Testem e provem a si mesmos, não a Cristo. Vocês mesmos não percebem e sabem completamente, por meio da experiência cada vez maior, que Jesus Cristo está em vocês, a menos que sejam falsificações, reprovados em julgamento e rejeitados. Então, o que a Bíblia está dizendo é: provai-vos a vós mesmos. Mesma coisa que ele está dizendo em 1 Coríntios capítulo 11. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, além de nós examinarmos, fazermos um teste de autenticidade da nossa caminhada, da nossa jornada, a gente precisa também, dentro desse exame, analisar quais são as nossas motivações. Por que eu faço o que eu faço? E por que eu não faço o que eu não estou fazendo? O que é que me norteia? Baseado em quê? Qual é o meu manual? Quais são os pontos que eu tenho que seguir? O meu checklist como é? E aí eu quero te estimular a entender que o seu checklist é a palavra do Senhor. Você precisa começar a personalizar a palavra de Deus. Você precisa começar a analisar e ver se você está alinhado com a palavra de Deus. Deixa eu ver se eu acho um texto aqui. Vejam só. Eu estou em Filipenses. Deixa eu achar aqui, um minutinho. Ele diz assim, ó: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, eu estou em Filipenses 2:3. Mas por humildade, considerando os outros superiores a si mesmo. Então veja só, Deus está dizendo para nós fazermos tudo por humildade. Então, esse aqui é um ponto, é um tópico,
diante do qual eu devo realmente me analisar. E eu estou mostrando a vocês, na prática, como que nós precisamos fazer essa análise baseado no manual. Nosso manual, gente, é a palavra de Deus. Então, lendo a palavra de Deus regularmente, meditando na palavra de Deus, tendo a disciplina e a diligência de conhecer a palavra, como Paulo disse a Timóteo, de dividir bem a palavra da verdade. Nós precisamos, sempre que lermos um texto, então, por exemplo, eu estou ainda em Filipenses, capítulo 1, versículo 27. Vivei acima de tudo, por modo digno do evangelho. Então, o que é que cabe a mim? Cabe a mim pegar um papel, uma caneta, um celular, seja lá o que for, e escrever: eu devo viver de modo digno do evangelho. Por quê? Porque esse é um ponto de autoanálise. Eu estou vivendo de modo digno do evangelho? Será que eu estou em linha com isso? E aí, quando você começa a se organizar dessa forma, eu estou dando situações práticas que você não só pode, como deve seguir. Você deve saber o que é que a Bíblia está dizendo para você e o que é que a Bíblia está esperando, ou Deus está esperando de você que seja feito. Eu devo viver de modo digno do Evangelho. Então, veja, ele diz assim: viver acima de tudo de modo digno do Evangelho, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça que estáis firmes em um só espírito. Isso aqui está falando de unidade, em um só espírito e de firmeza. Para que eu esteja firme em unidade, eu preciso viver de modo digno. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso, mas eu tô considerando, junto com você, um tópico de tantos outros que a Bíblia vai trazer. A Bíblia vai dizer: não andeis ansiosos por coisa alguma. Então eu preciso anotar no meu papel, eu preciso anotar no meu controle, porque crente tem um controle, tem um checklist. Eu não posso andar ansioso. E aí, toda vez, no começo do meu dia ou no final do meu dia, eu preciso fazer uma análise. Como é que foi meu dia hoje? Poxa, eu lidei com aquela situação, eu fui grosseiro, ou eu fui ansioso, fiquei nervoso. E aí você faz essa análise de você mesmo. Ninguém precisa fazer isso, irmão. Irmã, ninguém precisa estar dizendo a você nada, porque você tem o Espírito Santo dentro de você. Você precisa, sim, ser honesto consigo mesmo diante de Deus e dizer: Pai, eu pequei nisso aqui. Me perdoa, por favor. Eu agi errado. E a Bíblia diz que Deus é fiel e justo para perdoar os pecados e nos limpar de toda injustiça, de toda impureza. Quando você faz isso, você se disciplina a analisar as motivações do seu coração. Veja, as motivações do seu coração, elas são expostas quando a pressão vem. Quando você está agindo dentro da zona de conforto, você consegue fazer coisas com certas motivações para as pessoas verem, para que a sociedade, para que as pessoas ao seu redor vejam que você é crente e tal. Mas quando a pressão vem, irmão, quando a pressão vem é que a sua motivação ela vem para cima. Por quê? Porque você para de agir intencionalmente com a mente e você vai pôr para fora tudo que você tem. A Bíblia diz que o homem bom, do bom tesouro do coração, tira coisas boas. Você está enchendo o seu coração de coisas boas? Você está enchendo o seu coração daquilo que pode lhe trazer esperança? São essas as coisas que você está deixando diante dos seus olhos? Ou você está deixando diante dos seus olhos as contas para pagar, os problemas para resolver, sintoma de enfermidade ou qualquer coisa temporal? Preste atenção nessa palavra, temporal. As motivações do homem natural costumam girar em torno daquilo que é temporal. Eu faço baseado naquilo que é temporal. Existe tanta gente hoje na igreja buscando ministério. Ah, eu quero meu ministério. Ah, eu preciso do meu título. Será que eu sou pastor? Será que eu sou profeta? Irmão, isso é temporal. Na eternidade, profeta, pastor, não vai valer de nada esse título, irmão. Na hora que você precisa realmente se colocar na vida, não importa se você é pastor.
Não importa se você é evangelista, se você é profeta, o que importa é o quanto da Bíblia está saindo de você. É o quanto você pratica. Isso é o que importa. Aí, dentro disso, se você tem uma chamada nos 5 dons ministeriais, que são ferramentas para a edificação da igreja, Paulo disse que Deus deu uns para apóstolos, para profetas, pastores, evangelistas e mestres, para a edificação da igreja. E aí tem tanta gente preocupada, como diz na minha terra, aperreado, procurando saber, ai, qual é o meu chamado? O seu chamado é o ministério da reconciliação. O seu chamado é dar glória a Deus. O seu chamado é pregar Cristo e esse ressuscitado. Aleluia. O seu chamado é ser Cristo na terra. O seu chamado é dizer para as pessoas: venham e vejam a luz que brilha a partir de mim. É a luz do Senhor, porque ele já repousa em mim. Esse é o seu chamado. E aí, quando você começa a focar no que realmente importa, as suas motivações saem de coisas temporais e passam a girar, a orbitar ao redor de coisas que são eternas. Aí sim, você pede ao Espírito Santo para examinar essas motivações, separando aquilo que vai te prender e aquilo que vai te arremessar, te catapultar para frente. Espírito Santo, me ajude, por favor. Dentro das minhas motivações, o porquê eu faço as coisas. Me ajude a ver, Espírito Santo, o que é focado no temporal e o que é focado no eterno, para que eu, não ele, eu possa separar. Aleluia. Aleluia. Veja o que diz Gálatas. Vamos lá, Gálatas. Capítulo. Aleluia. Deixa eu abrir outra parte aqui, um minuto. Abre aí, por favor, em Gálatas, capítulo 6, versículo 16. Enquanto isso, eu vou terminando de abrir aqui. Peraí. Gálatas 5,16. Achei, tá aqui. Então, ó, Gálatas 5,16 vai dizer assim: digo, porém, andai no espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Deixa eu ensinar uma coisa para vocês. Nós estamos acostumados a ler a nossa Bíblia e certamente alguém já nos disse que quando a palavra espírito está no maiúsculo, é o Espírito Santo. E quando está no minúsculo, espírito, a letra E, ou a letra E, como dizem os paulistas, é porque é o nosso espírito humano. Mas deixa eu te dizer um segredo. No original, não tem maiúsculo e minúsculo. E aí o que isso muda para mim, Samico? Isso muda muita coisa. Porque Gálatas, no capítulo 5, no versículo 22, diz: mas o fruto do Espírito, e dá a lista dos frutos: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E se eu te disser que esse Espírito que está aqui está escrito errado? É letra minúscula, não letra maiúscula. Se a gente for seguir essa norma, essa regra que os homens determinaram. Porque quem dá fruto não é o Espírito Santo. Quem dá fruto é o meu espírito. O Espírito Santo não dá fruto, irmão. O Espírito Santo é o Espírito Santo, ele habita em você. O fruto do seu espírito humano recriado é amor, alegria, paz, longanimidade. Sendo assim, Gálatas capítulo 5, versículo 16, um pouco mais em cima. Preste atenção nisso. Digo, porém, andai no seu espírito. Andai no espírito. O que ele está dizendo é: não ande na carne, ande no espírito. Você não anda no Espírito Santo, irmão. Você anda no espírito. Você anda de forma espiritual.
O Espírito Santo habita em você e é ele que te permite, através do novo nascimento, quando ele te salvou, quando ele te restaurou, quando ele te recriou, porque foi o Espírito Santo que fez isso. Você se tornou nova criatura e aí você agora é um espírito recriado que tem uma mente que habita num corpo. E Paulo está dizendo: olha, apesar de você ter um corpo, de habitar num corpo, de você ter uma mente, ande no espírito. Então veja bem, a gente está falando aqui de autoanálise, a gente está falando aqui de examinar-se a si mesmo. Quando você começa a entender isso, você tira o papel ativo do Espírito Santo e começa a assumir o seu papel ativo. Porque é muito simples a gente ler isso e dizer assim: ah, tá bom, então eu vou andar no Espírito Santo. Aí eu estou dividindo a minha obrigação, a minha responsabilidade com o Espírito Santo, quando na verdade o Espírito Santo me capacita para que eu cumpra 100% da minha obrigação. Tem uma passagem, deixa eu ver se eu acho aqui. Capítulo 6, versículo. Ah, eu amo isso. Veja. Capítulo 6, versículo 2 de Gálatas, diz assim: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Aí, Gálatas, capítulo 6, versículo 5, ó, tá aqui, ó, pra você ver. Eu tenho o versículo 2 aqui, levai as cargas, e no versículo 5 ele diz, porque cada um levará o seu próprio fardo. Mas, peraí, eu vou levar a carga e meu irmão leva a minha, ou cada um leva a sua? Deixa eu te explicar isso, veja bem. Essa palavra carga, não sei se você vai conseguir ver aí, essa palavra carga no grego é baros, enquanto a palavra fardo no grego é fortion. São duas palavras diferentes. Significa que não é que eu levo a carga do meu irmão, ele leva a minha, e eu levo o meu, e tudo fica confuso porque eu estou lendo a Bíblia de uma forma diferente. O que ele está dizendo é o seguinte: essa palavra baros, que está aqui, é uma carga tão pesada, é algo que não é esperado, é algo que você não consegue suportar sozinho. No original, é uma carga que está quase esmagando você. Às vezes é uma vida, é um pecado que você habitualmente comete, conscientemente. Às vezes é uma pressão pontual, momentânea que você está passando. E aí, eu, examinando a mim mesmo, convivendo em amor com os meus irmãos, sei que você está passando por uma dificuldade e vou seguir a ordem da Bíblia que diz: levo a sua carga. E às vezes, irmão, levar a carga um do outro é simplesmente ouvir. Tudo bom, irmão? Boa tarde. Como é que você está? Está passando por alguma dificuldade? E aí alguém precisa que você ouça. Ah, irmão, realmente está difícil. Eu estou passando por isso, 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 isso. Às vezes só compartilhar essa carga é suficiente para aliviar a pressão. É isso que a Bíblia está dizendo. Levai as cargas uns dos outros. Agora veja bem, veja bem. Essa palavra fardo, que é a palavra fortion no original, ela é um termo militar. É uma palavra usada no exército, que significa o peso que o soldado leva na sua mochila. A carga que o soldado leva na sua mochila. O soldado, quando vai à guerra, ele carrega uma mochila. Então, o que a Bíblia está dizendo é: olha, você tem que cumprir as suas responsabilidades. Aquilo que te cabe fazer, você faz. Aquilo que for excedente na sua caminhada, os seus irmãos vão te ajudar a carregar. Aquilo que é a tua responsabilidade, você faz. Ah, Samico, mas como é que eu vou saber o que é a minha responsabilidade e o que é um excedente? Pelo Espírito Santo. Entendendo que Gálatas capítulo 5, por exemplo, esse espírito aqui não é o Espírito Santo, é o seu espírito humano, e que você tem que andar no seu espírito, dando frutos do seu espírito. Essa é uma responsabilidade sua, não minha. Se você tem uma necessidade excedente, não esperada, além do que você pode suportar, o Senhor vai enviar pessoas. Agora, aquilo que cabe a você é responsabilidade sua. Deus não vai mandar ninguém para fazer. Deus não vai mandar ninguém para orar por você.
Ou pelo menos ele não deseja que isso aconteça durante muito tempo. É claro que no começo você nasceu de novo agora, você está aprendendo. Ah, irmão, ora por mim, vamos orar por mim. Ei, ei, você é filho. Quem ora por você é você. É claro que a Bíblia diz orando uns pelos outros, nós oramos uns pelos outros para ajudar naquela carga que eu mostrei para você no versículo 2, para te dar suporte, para te dar apoio. Só que nesse processo de autoanálise, a gente precisa entender que Deus espera que nós andemos com as nossas próprias pernas espirituais. Você entende isso? Eu quero te mostrar algumas passagens para te mostrar como esse ponto da autoanálise é importante. Mateus capítulo 16, versículo 13. Vamos lá. Mateus 16, 13. Diz assim: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? É interessante porque a gente vê essa pergunta, e essa pergunta, gente, muito mais do que uma consulta pública de Jesus, é um convite que Jesus está fazendo a nós, para nós nos analisarmos. Um convite à reflexão. Como é que as pessoas estão me vendo? Quem dizem as pessoas ser o Filho do Homem? E sabe, é curioso porque a Bíblia diz que indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe. Essa região de Cesareia de Filipe era uma região muito misturada. Era uma região muito cheia de várias culturas, de várias religiões. Naquela época existia uma coisa chamada helenismo, que era uma cultura misturada dentro da região do povo de Deus ou dos israelitas. E aí Jesus vai indo para os lados de lá. Ele pergunta aos seus discípulos: quem diz o povo ser o filho de Deus? É um convite de Jesus, gente, a nossa identidade, a reflexão sobre a nossa identidade. Ou seja, no meio de todo esse caldeirão de religiões, de cultura, de perversão do mundo, quem dizem as pessoas que eu sou? Eu estou sendo luz? Será que eu estou brilhando onde eu chego? Será que eu estou influenciando pessoas pelo Espírito Santo? Será que eu estou facilitando ou abrindo o caminho para que o Espírito Santo possa convencer essas pessoas do pecado, da justiça e do juízo? Será que o meu papel está sendo cumprido? Como é que tem sido a minha jornada com Jesus até agora? Essa reflexão era simbolicamente o que Jesus estava convidando os discípulos a fazerem. Quem dizem as pessoas? Quem diz o povo ser o Filho de Deus? E aí eu quero fazer essa pergunta para você. Como, preste atenção nessa pergunta para que você possa meditar sobre ela. Como a minha compreensão de quem eu sou em Cristo mudou e cresceu ao longo do tempo? Vou perguntar de novo. Como a minha compreensão de quem eu sou em Cristo mudou e cresceu ao longo do tempo? Sabe, é sua responsabilidade compreender quem você é em Cristo cada vez mais. Se isso não está acontecendo, você precisa rever alguns caminhos. Você precisa meditar mais na palavra. Porque quanto mais você sabe quem você é em Cristo, mais você entende o que tem que fazer. A sua consciência de identidade vai trazer uma responsabilidade. Imagine você, por exemplo, o embaixador da Inglaterra morando no Brasil, certo? Você sabe que ele mora em Brasília, você sabe que ele vem para o Brasil, passa a morar no Brasil, mas ele é inglês e ele representa a nação da Inglaterra. Agora imagine o embaixador da Inglaterra, vê se você consegue imaginar esse cenário. Ele acorda por volta de 6 horas da manhã. Ele diz assim: nossa, hoje está tão gostosinho aqui na cama, eu vou dormir um pouquinho mais. Acho que eu só vou acordar hoje umas 11 horas. Eu vou descansar. Hoje é terça-feira, dia de trabalho, quarta-feira, mas eu vou descansar. Hoje eu não estou muito afim, não, sabe? Depois eu resolvo o que eu tenho para resolver. Você consegue imaginar essa cena? Ele é o embaixador da Inglaterra, meu irmão.
Se ele fizer isso, ele está representando mal a nação de onde ele veio. Agora, pega essa mesma reflexão e coloca você no lugar. Você representa a nação do céu, você é cidadão do céu, a Bíblia diz. E aí você se depara com a sua responsabilidade. E você diz, hoje não, estou tão cansado, sabe? Essa vida hoje está meio complicada, eu não vou. Eu não vou orar pelo irmão, eu não vou ajudar alguém, eu não vou ligar para alguém, eu não vou levar uma palavra de vida eterna, eu não vou orar em línguas. Será mesmo que nós temos esse direito? Quanto mais consciente da sua identidade, de quem você é, de que você é embaixador do céu, de que você tem o ministério da reconciliação, mais consciente da sua responsabilidade você se torna e por isso você começa a fazer as coisas de modo digno. Efésios capítulo 4, versículo 1 vai dizer assim: Rogo-vos, pois, eu. Isso é Paulo falando, irmão. Ele roga, ele não pede, não é uma sugestão. Ele está rogando. Imagine Paulo de joelho, assim, ó, para você. Eu rogo, por favor, por favor, por favor. Eu rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Você precisa entender que se a Bíblia está dizendo que você deve andar de modo digno, existe um modo indigno. Quando você não assume a sua responsabilidade, você está vivendo de modo indigno da vocação. Isso é Efésios capítulo 4, versículo 1, mas em Filipenses capítulo 1, versículo 27, ele vai dizer: vivei acima de tudo por modo digno do evangelho. Nós lemos agora há pouco. Já tenho duas, hein? Quero mais. Colossenses capítulo 1, versículo 10. A fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. Eu só agrado o Senhor inteiramente quando eu vivo de modo digno. A Bíblia está dizendo, a fim de viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado. Eu só agrado a Deus completamente quando eu vivo de modo digno. E o que é viver de modo digno, Samico? O próprio versículo vai dizer. A fim de viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Eis aí o modo digno. Irmão, viver de modo digno é dar frutos. E frutos? Os frutos do Espírito. Andai no Espírito e não satisfarei as vontades da carne. Ora, os frutos do Espírito são amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade. A gente acabou de ler em Gálatas 5:22. Então, quando você se examina, quando você examina a si mesmo, você precisa começar a, nesse processo de autoexame, buscar dentro de si as suas ações, as suas motivações e ver, eu estou andando de modo digno do Senhor, agradando-o completamente. Eu estou frutificando em toda boa obra, estou crescendo no pleno conhecimento de Deus? Porque, irmão, 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 12, vai dizer, exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. A Bíblia disse que quando você vive de modo digno do Senhor, você está vivendo para o seu inteiro agrado, para o inteiro agrado de Deus. A Bíblia está dizendo que quando você vive de modo digno, ele nos chama para o seu reino e glória. Você só leva o reino quando vive de modo digno. Você só vive o reino quando vive de modo digno. Você só vive a glória e só leva e manifesta a glória quando vive de modo digno. Quando anda no Espírito. Andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Isaías capítulo 60
versículo 1, diz assim, vou pegar uma versão que me agrade aqui. Refúgio, não dá, né? Aqui, beleza. Levante-se, resplandeça. De novo, não é uma sugestão. Deus está dizendo, ei, levanta, brilha, brilha. E aí você vai pegar no seu caderninho de controle, no seu caderninho de autoanálise e vai dizer, eu estou brilhando, eu brilhei hoje. Quando eu falei com meu cunhado, eu brilhei hoje. Quando eu falei com a minha sogra, eu brilhei. Quando eu falei com o meu chefe, eu brilhei hoje. Quando eu falei com o padeiro, quando eu falei com o porteiro, quando eu falei com alguém, eu brilhei. Levante-se e brilhe, porque já vem a luz e a glória do Senhor está raiando sobre você. Aleluia, porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão envolve os povos, mas sobre você aparece resplandecente o Senhor, e a sua glória já está brilhando sobre você. As nações se encaminham para a sua luz, ó, e aí você coloca o seu nome. Eu vou te dizer como você lê isso aqui. Você lê assim, ó: eu me levanto e resplandeço, porque já vem a luz de Deus, e a glória do Senhor está raiando sobre mim. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão envolve os povos, mas sobre mim aparece resplandecente o Senhor, e a sua glória já está brilhando sobre mim. As nações se encaminham para a minha luz. Os reis são atraídos para o resplendor do meu amanhecer. Aleluia. Aleluia. Em nome de Jesus, eu declaro que pessoas vão começar a bater na sua porta, dizendo: dá para você me ajudar dizendo o que é que eu faço? Aleluia. Eu estou em trevas, eu não sei o que fazer, mas você é a luz. E eu preciso que você me dê um conselho. Aleluia. E aí, nesse momento, você vai dizer: primeira coisa, você já nasceu de novo? E aí o Espírito Santo pula dentro de você e diz: é isso, é agora que eu vou. Aleluia. Era só o que eu precisava, filho, obrigado. Agora eu vou. Você chega para o seu vizinho e diz assim: imagina essa situação. Você chega para o seu vizinho e diz assim: bom dia, vizinho, tudo bom? Eu vim aqui te contar uma coisa, um segredo, uma novidade. Ah, conta aí o que, que aconteceu. Não, então, sabe o que acontece? Você já ouviu falar de Jesus? Ah, já. Então, você sabia que ele morreu? É, eu sei que ele morreu. Mas você sabia que ele ressuscitou? É, me disseram que ele ressuscitou, mas eu não sei como é que funciona. Então, deixa eu te explicar. Fala uma coisa que Jesus fazia. Possivelmente a primeira coisa que ele vai pensar é dizer: ah, Jesus curava e fazia milagres e andava sobre as águas. Porque eram as coisas, são as coisas que o mundo lá fora lembra de Jesus, né? De Jesus fazendo milagres e curando pessoas. E aí você diz a ele: é verdade, Jesus curava. Mas e se eu te disser, vizinho, que Jesus continua fazendo as mesmas coisas? Porque ele está vivo? Você já tem a atenção do seu vizinho, irmão. Ah, é? Jesus está fazendo as mesmas coisas? É, ele está fazendo as mesmas coisas. Mas aonde? Como? Então, é através de mim, vizinho. Agora Jesus faz o que ele sempre fazia através de mim. Seu vizinho já está com o olho desse tamanho, e aí você vai dizer assim: então é isso, era isso que eu tinha para dizer. Pode acreditar. Posso te contar uma coisa? Teu vizinho vai dizer para você: não, eu não acredito não. Só porque você está dizendo? Não. Jesus está vivo e está fazendo as mesmas coisas que fazia através de você? Então me mostra. Se Jesus está vivo mesmo, então deixa eu te dizer, eu estou com uma bursite aqui. Se Jesus está vivo mesmo, deixa eu te dizer, eu passei essa tarde toda com enxaqueca. Se Jesus está vivo mesmo, e se Jesus estivesse vivo, eu iria para ele e a Bíblia diz que ele curou a todos.
problema, irmãos, é que a igreja lê Marcos 16 só pela metade. De fato, a igreja lê Marcos 16 só no começo. A igreja só lê o versículo 15. Vão por todo mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Vocês já viram alguma igreja negar esse versículo? Não. As igrejas colocam na porta. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Mas por que não lê o resto? Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome. Expulsarão demônios. Falarão novas línguas. Pegarão em serpentes. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Estes sinais acompanham os que crerem. Estes sinais acompanham aqueles que depois que você vai e prega o evangelho, a Bíblia diz: quem crer e for batizado será salvo. E aí no 17 ele diz: então, os que crerem, esses sinais vão acompanhar. Irmão, é ato contínuo, é uma coisa depois da outra. Então você vai e prega para o seu vizinho. E aí o seu vizinho crê. Antes do seu vizinho, você creu. A questão é, você creu, você está expulsando demônios, você está impondo as mãos sobre os enfermos e eles estão sendo curados, porque a Bíblia diz que aqueles que crerem imporão as mãos sobre os enfermos e estes serão curados. Está escrito ali na minha Bíblia e na sua. Eu vou concluir com isso. Em Atos capítulo 4, em Atos capítulo 4, Pedro e João, eles tinham curado aquele homem que estava na porta do templo Formosa, chamada Formosa, no capítulo 3. Eles curaram aquele homem, ele se assentava àquela porta há anos, e a Bíblia diz que o homem, olhando para Pedro, esperando receber, disse: uma esmola, por favor, e Pedro disse: olha, prata e ouro não tenho, mas o que eu tenho, isso eu te dou em nome de Jesus. Levanta-te e anda. E tomando ele pela mão, a Bíblia diz, pegando pela mão direita, ajudou-se a levantar, e imediatamente seus pés se firmaram, e o homem sai entrando no templo, pulando e louvando ao Senhor, e glória a Deus, aleluia. E aí, os mestres da lei, os opositores daquela época, prendem e levam Pedro e João para o Sinédrio. E aí, a Bíblia está lá, e eles começam a conversar. Aqueles mestres da lei começam a conversar e dizer: tá bom, versículo 16: que faremos, pois, contra esses homens? Pois todos os moradores de Jerusalém estão falando, é um sinal para eles, não podemos negar. Ei, não podemos negar. Não podemos negar. Por quê? Porque há um sinal notório. Estes sinais acompanharão aqueles que crerem. E quando há sinais, não podemos negar. Aleluia. O mundo diz: eu não posso negar, porque há sinais. E se há sinais, eu não posso negar. Então eles chegam e ameaçam Pedro e João e dizem: olha, vocês não preguem nunca mais esse homem. Vocês estão proibidos, porque se você pregar ele de novo, nós vamos castigar você. Se você pregar de novo, nós vamos castigá-los. E aí eles dizem no versículo 19: os senhores mesmos julguem se é justo diante de Deus ouvirmos antes aos senhores do que a Deus. Pois não podemos deixar de falar as coisas que vimos e ouvimos. Então eles foram ameaçados, olha. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram. Acompanhem a história. Uma vez soltos, versículo 23, Pedro e João procuraram os irmãos e lhes contaram tudo que os principais sacerdotes e anciãos lhes haviam falado. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: tu, soberano Senhor, fizeste a terra, tarará, tarará. E ele diz assim, ó, agora, versículo 29, agora, Senhor, olha para as ameaças. Eles não foram ameaçados? Aí ele diz assim, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos
que anunciem a palavra do Senhor, ou a tua palavra, com toda ousadia. Agora preste atenção. Enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais, prodígios, por meio do nome do teu santo servo Jesus. Ou seja, todas as vezes que você pregar a palavra, você precisa ter a consciência que Deus precisa estender a sua mão, fazendo sinais, prodígios e curas no nome do seu santo filho Jesus. E aí eu quero concluir dizendo para você que essa mão estendida, enquanto estendes a tua mão, essa mão estendida de Deus, chama-se Espírito Santo. Habita dentro de você. Então, todas as vezes que você prega para alguém, o Espírito Santo é a mão estendida de Deus, pronto para fazer curas, sinais e prodígios através da sua vida. Porque você creu, você imporá as mãos sobre, sobre enfermos e eles serão curados. Você expulsará demônios. Você entende isso? A gente precisa começar a se autoexaminar, gente. A gente precisa começar a ver, peraí, Jesus está voltando, o que é que eu estou fazendo? Como eu estou andando, como eu estou vivendo a minha vida, como eu estou atuando diante das pessoas. Será que eu estou atuando como Jesus? Ou eu sou um mero espectador de tudo que está acontecendo? Pastor Cris, ele disse isso uma vez e ele não disse exatamente assim, mas eu modifiquei a frase para ficar mais fácil de entender. Só existem dois tipos de crente: aqueles que leem as notícias e aqueles que são a notícia. Só existem dois tipos de crente: aqueles que leem a notícia e aqueles que são, aqueles que fazem a notícia. Isaías capítulo 60, levante e brilhe. Seja luz. Examine-se a si mesmo. Beba do pão, tome do cálice, ou seja, usufrua dos benefícios de ser o corpo de Cristo e faça o que o corpo de Cristo faz. Como o nome diz, é o corpo de Cristo. A mão estendida de Deus sobre a humanidade para fazer sinais, prodígios e maravilhas é o Espírito Santo em você, Cristo em você, a esperança da glória. Glória a Deus.